Olá pessoal, aqui é a professora Renata Castilho e eu volto para as aulas do 7º ano para continuar falando sobre o quê? Sobre verbos. Na outra aula falamos os que são verbos, falamos um pouquinho sobre os tempos verbais e hoje falaremos sobre o quê? Sobre as formas nominais dos verbos. Por que recebem esse nome as formas nominais? Vocês saberiam por quê? Tem ideia? Então, recebem esse nome as formas nominais por expressarem os verbos de uma maneira vaga e imprecisa. E essas formas nominais fazem com que os verbos se transformem em outras classes gramaticais. Um verbo pode ser usado como adjetivo, como advérbio também, e como adjetivo. Vocês sabiam disso? Então, assim, nós temos 3 formas verbais: infinitivo, gerúndio e particípio. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma? O que é o infinitivo? Infinitivo é o verbo sem conjugação. Por exemplo, amar, viver, sorrir. E eles terminam em ar, er e ir. Então, por exemplo, falar está no infinitivo? Sim. E os verbos no infinitivo podem ser usados como o quê? Como substantivo. Por exemplo, se eu falar a palavra andar, já lembra a ação de andar, né? Mas e se eu falar assim, o seu andar é bonito? Já mudou, começou a falar da maneira dela andar. Então, a ação de andar virou o quê? Um substantivo. O seu andar é bonito. Por exemplo, viver é lutar. Aí eu estou falando do ato de viver. Então, deixou de ser um verbo e se transformou num substantivo. E essa frase, o seu olhar é límpido como a esperança. Quando eu falei do olhar, eu estou falando de algo, do olhar dela. Deixou de ser a ação de olhar e virou o olhar, a maneira que ela olha. Então, isso é infinitivo. Nós também temos o gerúndio. O gerúndio são aqueles verbos terminados em ando, endo e indo. O gerúndio, ele demonstra o quê? Continuidade. Então, eu posso usar o gerúndio no tempo composto e também para indicar um advérbio, a maneira de ser. Se eu falar anoitecendo, partiremos. O verbo anoitecer falou anoitecendo. Então, virou um advérbio de modo, o horário que acontece. Então, se eu falar anoitecendo, é o quê? O horário. Então, deixou de ser um verbo e virou um advérbio, mostrando o horário que vai acontecer aquilo. Os advérbios serão tópicos depois de verbos, mas é bom já saber o que é advérbio. São palavras que mostram circunstâncias de tempo, de lugar, de modo. Então, se eu falar anoitecendo, partiremos. Virou horário, então deixou de ser o verbo. Ele também pode ser um adjetivo. A água fervendo caiu nela. O que caiu nela? A água fervendo. Esse água fervendo não virou uma característica? Aí virou uma forma nominal o quê? Gerúndio, que é o ando, o endo e o indo. E o tempo composto? Eu estarei verificando. Eu estarei fazendo. Então, também é uma forma nominal do verbo. Gente, gerundismo é um vício de linguagem. Então, evitem falar estarei verificando, estarei comendo, estarei fazendo, que vocês estarão pecando com a língua portuguesa. Então, eu comerei, eu farei, fica muito mais objetivo. E, por último, nós teremos o particípio. O que é o particípio? Particípio é a ação concluída, a ação finalizada. E note, o particípio pode ser usado como adjetivo. O homem sofrido, olha, sofreu, sofrido. E o particípio termina em ado, ido. Então, essa terminação do particípio, ele faz com que vire um adjetivo. O homem vivido. Olha como é o adjetivo, pode sofrer flexões. A mulher vivida, os homens vividos, as mulheres vividas. Então, aí virou um adjetivo, deixou de ser uma forma nominal do verbo. Gente, então com que termina o particípio? Com ado, com ada, com ido, com ida. Então, essa é a finalização do particípio. Se eu falar a janela, eu fechei a janela. Vou concluir a ação com a janela foi fechada. Aí virou o particípio. E outra maneira também, pessoal. Se eu falar, eu abri a boca está aberta. Então, a ação foi finalizada.
Mas não virou a característica da minha boca? A minha boca está aberta, ó. Eu estou descrevendo. Então virou o quê? Um adjetivo. Pessoal, terminei agora as aulas sobre formas nominais do verbo. Espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido. E até a próxima aula!